Pai, Senhor, para todos e para todas, nós hoje estamos trazendo o nosso quarto e último comentário sobre a Epístola após São Paulo aos Romanos, capítulo 13. Podemos ler do versículo, dizer que esse comentário é baseado do versículos 1 ao versículo 7. O versículo 7 diz: Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Nós hoje vamos falar a quem temor, temor, e a quem tem honra, honra. Então a gente vê que esse temor aqui não é o temor de ter medo, não é? Não é o temor da gente ver uma autoridade e a gente correr com medo dela. Não, pelo contrário. É o temor que a gente tem a ela, o respeito que a gente vai ter às autoridades. A base é que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Nós vamos ver aqui, né? Que as autoridades são ordenância de Deus. E aqui o apóstolo diz no versículo 13 que as autoridades não é para ser temida, no caso da gente ter medo a delas, mas é para ser respeitadas. Porque diz, queres tu não ter medo dela, de ser castigado por ela, faz o bem. Então, meus amados irmãos, nós vemos que hoje uma grande parte das pessoas não quer se submeter às autoridades. Nós sabemos que a base para a autoridade é Deus. E Deus nós devemos servir a Ele com temor e com tremor. E aos homens nós devemos temer também com temor relacionado a respeito e não com medo, porque na verdade a gente que tem medo da pessoa, a gente não vai obedecer a pessoa, só vai obedecer a ele, a essa autoridade quando vem na frente dela. Quando a gente estiver ausente, né, a gente não vai obedecer. Mas quem tem respeito, quem teme, porque Pedro disse que nós devemos obedecer às autoridades não somente pelo castigo, pela exigência, mas pela consciência. Nós fomos chamados por Deus para sermos luz do mundo e sal da terra. Por isso, nós que dizemos que servimos a Deus, nós liderança, nós pastores, os evangélicos, todas as pessoas que professam a fé em Deus, elas têm que ser submissas às autoridades, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Por isso a gente pode até, como eu já disse, não concordar com tudo que as autoridades fazem, só não podemos nos opor a elas. Que seja essa autoridade um presidente da República, ministros, deputados, né, presidente de Câmara, governo de Estado, deputados estaduais, juízes, né, juízes e todas as autoridades que nós temos no mundo, nós devemos respeito a elas, não é? Devemos respeito a elas. A gente, como eu já disse, pode não concordar com tudo que ela diz, ou com nada do que ela diz, mas temos que ter o respeito. Nós não podemos fazer a semelhança dos próprios políticos que sobem em cima de um palanque e passam 4 anos, a vida toda em cima de um palanque, querendo derrubar uns aos outros. Nós, como cristãos, nós que tememos a Deus, não podemos estar resistindo às autoridades desse jeito. Apesar da gente ter divergência, né, em algum plano político, né, ou num projeto que as pessoas têm, num plano de governo que venha confrontar a nossa fé, aí nós só não vamos respeitar quando eles vierem nos obrigar a gente a abandonar a nossa fé, a gente negociar a nossa fé, isso não é? Mas como autoridade, ela deve ser temida, não é? E a Bíblia diz, quer não temer as autoridades, faz o bem. Agora, se não fizeres o bem, teme o castigo, porque elas vão castigar, não é? Por isso a gente tem que vigiar muito. Outra coisa que a gente deve considerar é honra. A honra é dada àquelas pessoas que exercem cargo de confiança, que estão em eminência. Além de a gente ter um papel de orar por elas, a gente tem um dever bíblico de dar honra a essas pessoas.
que sejam essas pessoas no sentido governamental, de todas as áreas dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, que sejam as autoridades civis, militares também, que sejam as pessoas que ocupam cargo e função em repartições públicas, a quem a gente está submisso a elas. Se essas pessoas foi ortogada a essas pessoas autoridades, então ela merece que nós honremos essas pessoas, porque isso é a base do ensino bíblico, principalmente quando a gente fala também a respeito a um pastor presidente, né? Que todos os pastores devem submeter-se à autoridade dele, que foi constituída por Deus, ou um pastor de campo, onde todos os outros auxiliares e todos os membros devem honrar, né? A Bíblia, Paulo diz que nós devemos ter em honra aqueles que trabalham na obra e no ministério da palavra de Deus, deve ser digno de duplicada honra. E por que tantas pessoas desonram tanto os seus pastores, desprezam tanto os seus pastores e seus líderes? Se estão fazendo isso, não estão cumprindo a vontade de Deus, estamos fora do projeto de Deus, como luz do mundo e sal da terra, devemos ser exemplo. E a Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus e dos saduceus, de modo nenhum, nós entraremos no reino de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Temamos a Deus, nos submetamos a Deus, mas também temamos as autoridades, obedeçamos à autoridade, pagamos impostos, paguemos tributos. A quem temor, e a quem honra, e assim estaremos cumprindo a lei do Senhor. Que Deus nos abençoe.